Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meditação da nossa quarta-feira da quinta semana da Santa Quaresma. Querido irmão, querida irmã, acolhamos esse momento à nossa disposição para nos colocarmos diante da presença do Senhor e assim realizarmos o nosso momento de oração. Seguindo os passos da oração inaciana, nós devemos procurar um tempo adequado, por isso é importante escolher durante o dia qual é o melhor momento para essa oração e também o local adequado, escolhendo dentro das suas possibilidades um local onde você não será interrompido e ali você terá uma chance maior de silenciar-se e assim dispor-se para o encontro com o Senhor. Pacifique, portanto, o seu coração, seja a sua realidade externa como interna, procurando nesse local tranquilo livrar-se dos barulhos, dos ruídos e de tudo aquilo que possa estar te atrapalhando nesse momento do seu encontro com o Senhor. Também pacificar-se internamente, procurando desacelerar os pensamentos, procurando desacelerar as preocupações com as agendas, com as atividades e com tantas coisas que nós temos que fazer para de fato nos dispormos a esse momento de oração, esse momento de encontro com o Senhor. Dito isso, cada um de nós é convidado nesse momento a colocar-se diante da presença de Deus, abrindo-se para o seu mistério da Santíssima Trindade, desse Deus que se revelou ao longo da história nas pessoas divinas. Por isso, de modo bastante consciente, é que quero traçar sobre mim o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o pedido da graça que está nos acompanhando ao longo de toda essa quinta semana do tempo da Quaresma. Senhor, concede-me ânimo e generosidade para em tudo amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da tua vitória. Permanecer na luta para participar da vitória. Seguindo ainda os passos da oração inaciana, vamos fazer o nosso momento de oferecimento, procurando primeiramente tomar consciência de que estou na presença do Senhor, invocando a presença do seu Santo Espírito, para que o Espírito Santo de Deus seja aquele que de fato possa me guiar, me iluminar, me amparar nesse momento de oração. Faço a minha oração de oferecimento, oferecendo ao Senhor os meus pensamentos, minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas ações. Tudo isso quero colocar nas mãos dele, para que ele possa transformar todas essas realidades. Pode me ajudar também a expressar aqui quais são as minhas preocupações no dia de hoje, quais são as minhas alegrias, também quais são as minhas dificuldades nesse tempo de caminhada. Tudo aquilo que está acontecendo na minha vida hoje, eu devo trazer de modo muito concreto para esse momento de oração, a fim de que Deus possa transformar todas essas realidades. E diante desse Deus
presente, eu quero estar totalmente presente. Por isso me concentro na minha respiração, no movimento do meu corpo, onde o ar entra e sai, inspirando e depois expirando, fazendo isso algumas vezes e tornando esse processo consciente, assumindo uma postura nesse momento de oração. Você pode estar sentado, ajoelhado, que essa postura seja uma postura que não seja tensa, mas que seja confortável, porque nós nos dispomos inteiros para o encontro com o Senhor. Não é só a nossa mente, o nosso espírito que reza, mas também o nosso corpo. Por isso é importante tomar essa consciência de se colocar totalmente presente diante do Deus que se faz presença na nossa própria vida. Com ânimo e generosidade é que nós queremos então hoje contemplar o texto da Palavra de Deus, que está no capítulo 8, a gente continua a meditação no capítulo 8, já estávamos nesse capítulo ontem e hoje nós continuamos essa meditação. Então, capítulo 8 do Evangelho de João, os versículos de 31 até o 42. E a Palavra de Deus nos diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre nela. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Você pode pausar esse vídeo e retomar esse texto da Palavra de Deus, pelo menos mais uma ou duas vezes, lendo pedacinho por pedacinho, palavra por palavra, procurando meditar em cada palavra de hoje da Sagrada Escritura. Ao meu ver, é um texto bastante complexo, um tanto difícil da sua compreensão numa primeira leitura rápida. Por isso é importante deter-se nos detalhes e perceber que aqui existe uma tensão muito grande já
entre os judeus, principalmente as autoridades judaicas, que estão com o desejo de matar a Jesus, e Jesus, que continua cumprindo a sua missão, continua seguindo em frente. Hoje dizendo que para ser seu discípulo é preciso ser livre, conhecedor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que meditamos a palavra e conseguimos fazer a leitura do texto de um modo bem detalhado, vamos agora nos deter em alguns pontos para meditar a palavra, de modo que essa palavra possa trazer luzes para o momento da nossa oração. O Evangelho que nós hoje estamos aqui meditando, ele traz uma clareza muito grande de que existe uma sequência lógica na vida cristã, que nos leva a crescer no amor e a pensar também no nosso próprio modo de viver a fé com coerência. A palavra de Deus hoje nos traz uma ideia de crescimento, de progresso. Todos nós, na nossa vida cristã, devemos perceber se nós não estamos dando passos no sentido de crescimento, principalmente crescimento da intimidade com o Senhor, mas também crescimento na prática do seu ensinamento. E o crescimento na prática dos ensinamentos de Jesus é o que pode nos garantir essa verdade que liberta a nossa própria vida. Jesus, ele se dirige aos judeus que nele tinham acreditado, mas Jesus está provocando esses judeus a permanecerem unidos a ele, no sentido de serem fiéis, acreditando na sua palavra, devendo por isso confessarem a fé e se tornarem discípulos. Percebemos então que esses judeus, no primeiro momento, eles até acreditaram na palavra de Jesus, mas esse acreditar, ele precisa desenvolver-se, ele precisa desabrochar. Isso Jesus vai perceber que eles não vão conseguir fazer. Consequentemente, conheceriam a verdade que emana dessa revelação vivida, como fruto de uma experiência profunda e integradora de todo o nosso ser. Com isso, eles se sentiriam totalmente livres para, além de qualquer condicionamento ou situação, uma vez que somos criados todo o tempo livres e no amor, destinados à misericórdia do Senhor. Então essa simpatia por Jesus, no primeiro momento, ela tem que se transformar num conhecimento mais apurado, num conhecimento mais profundo, e é claro que isso nos leva à prática do Evangelho, e quando nós conseguimos colocar esse Evangelho em prática, nós conseguimos abraçar essa liberdade que Jesus está aqui a nos falar na palavra hoje. No entanto, a palavra revelada por Jesus, ela não vai encontrar um terreno muito fértil no interior desses corações. A verdade tampouco pôde criar raízes e vínculos que os pudessem libertar. Além disso, havia um complicador de não perceberem qualquer necessidade de se tornarem pessoas livres, dizendo que eles já se consideravam livres pelo simples fato de serem filhos de Abraão. Jesus, porém, devolve a cada um deles uma triste realidade. Nenhum deles se dava conta de que eram, por isso mesmo, escravos do pecado, procurando ainda
razões para matá-lo. Por conseguinte, a palavra e o dom da fé não encontram morada nos seus corações. Então, esse desejo inicial, se ele não for alimentado com a abertura da vida do coração, a palavra de Jesus não encontra espaço. Se ela não encontra espaço, nós não podemos crescer nesse discipulado e não podemos experimentar essa verdade. Os corações dos judeus, portanto, se transformam em corações fechados, duros, de modo que a palavra não encontra ali espaço e, portanto, ela não pode produzir frutos. E a grande recusa que indica essa escravidão é justamente esse desejo obstinado de eliminar Jesus, de matar a Jesus. Nesse sentido, fica nítido que não se tratava de filhos de Abraão, o pai da fé, tampouco pertenciam àquela grande nação reconhecida como o povo da aliança. Impossibilitados, portanto, de darem provas por meio das obras que legitimam a tal filiação. Tudo se agravava ainda mais pelo desejo que tinham de matar a Jesus, que lhes dizia justamente a verdade. Querem matar, portanto, essa verdade que é Jesus, que os incomoda. Finalmente, a situação se tornou mais complexa quando procuraram afirmar que eles eram filhos de Deus. Diante desse tal disparate, Jesus responde que se de fato eles tivessem a Deus por Pai, eles seriam capazes de reconhecê-lo, seriam capazes de amá-lo, porque saberiam que Jesus vem do Pai e volta para o Pai. Como se pode notar aqui na palavra de hoje, a liturgia de hoje suscita muitas questões para a nossa meditação, para a nossa reflexão pessoal, como maneira de verificarmos o nosso próprio modo de proceder com a nossa fé, o modo como vivemos a nossa fé, amando a verdade e nos tornando pessoas livres e misericordiosas. Afinal, para se dizer discípulo de Cristo, não basta apenas experimentar um sentimento de simpatia por Jesus. Não basta apenas abraçar os pontos da doutrina, mas para ser discípulo de Cristo, primeira coisa que se pede é uma adesão pessoal à sua pessoa, ordenando a própria vida e orientando afetivamente as nossas atitudes. Então, para ser discípulo não basta simplesmente ser simpático a Jesus e nem tampouco abraçar friamente as doutrinas. Para ser discípulo de Cristo é preciso uma adesão da minha pessoa à pessoa dele. Uma adesão que não passa somente pelos cumprimentos de normas, de regras, de doutrinas, mas uma adesão que é antes de tudo do coração, que é antes de tudo afetiva. E é claro que essa adesão que atinge o meu coração, que atinge os meus afetos, ela também vai transformar o meu comportamento e as minhas atitudes. Uma vez que meditamos sobre esses pontos, contemplemos por um instante essa cena do Evangelho de hoje. Jesus, que está afirmando que é preciso conhecer a verdade, essa verdade que é Ele mesmo e a verdade que liberta. Contemplemos o Senhor que está a falar essas palavras
diante dos fariseus. Imaginemos o semblante do Senhor, imaginemos suas palavras de coragem, de ousadia. São palavras determinadas, são palavras carregadas de convicção daquilo que é a sua missão. Contemplemos os rostos dessas pessoas que dialogam com o Senhor, que no primeiro momento até manifestaram uma simpatia por Ele, mas que depois acabam se fechando diante das suas palavras. Imaginemos os seus rostos, imaginemos os seus semblantes, imaginemos os seus pensamentos. Jesus, que fala com convicção, esses que o escutam no primeiro momento simpáticos, mas também com o desejo de matá-lo, com o desejo de eliminá-lo, convictos de que sua palavra é uma palavra que os incomoda e eles não querem abrir-se para essa verdade, não querem abrir-se para essa libertação, preferem continuar na sua escravidão. Contemple essa passagem, os pensamentos, os sentimentos que estão presentes em Jesus, os sentimentos que estão presentes nos fariseus, nos judeus. Com quem eu me identifico mais? Com Jesus, que traz a verdade, que liberta? Com aqueles que estão convictos de que é preciso matar essa verdade, é preciso matar essa libertação? Me identifico com um grupo que ainda está fechado, coração fechado e duro diante das palavras de Jesus? Contemplemos essa cena, permitamos que a palavra de Jesus traga luzes para esse momento da minha oração. Faça então esse exercício de retomar esse texto do Evangelho de hoje, saboreando quais os ensinamentos que Jesus está me trazendo hoje, na sequência que Ele nos oferece, dando aquilo que é dito aos judeus, confere sentido à nossa vida cristã e nos serve de orientação para os nossos próprios afetos, os nossos afetos que às vezes são tão desordenados. Algumas palavras são importantes e podem nos ajudar nesse momento. A primeira delas é permanecer na palavra. Até que ponto eu consigo permanecer na palavra de Jesus, naquilo que Ele me convida, me orienta e me instrui a fazer. Permanecer na palavra, como tenho permanecido na palavra que me é anunciada. Até que ponto a palavra de Deus de fato permanece, produz fruto na minha vida, no meu coração? Até que ponto a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro e não produz os efeitos que deve produzir na minha própria vida? Uma outra palavra que pode me ajudar nesse momento da oração é o ser discípulo. Até que ponto eu tenho compreendido que sou discípulo, que sou discípula, ou seja, que devo me esforçar por seguir o Mestre, que é Jesus. Até que ponto suas palavras, seu comportamento, suas atitudes são de fato comportamentos, palavras e atitudes que influenciam a minha vida. Hoje em dia é interessante que nós temos aí os influencers, digitais, e às vezes poderíamos pensar que tem pessoas que seguem muito mais determinados gurus,
aí no mundo da internet do que o próprio Jesus. Ser discípulo é compreender que eu tenho um mestre e as palavras dele, as atitudes dele, o comportamento dele deve me inspirar no meu modo de ser e de levar a minha vida. Então, até que ponto eu tenho crescido no meu coração de discípulo? Uma outra realidade é a de conhecer a verdade. Conhecer a verdade significa dizer não a todos os esquemas de mentira, a todas as situações de hipocrisia, a toda a atitude dissimulada. E nesse tempo da Quaresma cabe muito bem essa reflexão. Até que ponto eu, como pessoa, tenho conseguido ser da verdade? As minhas relações são pautadas na verdade? Porque às vezes se escuta tanto essa palavra, mentirinhas daqui, botar panos quentes dali, tapar o sol com a peneira de cá, e a palavra de Deus ela vem nos trazer essa reflexão. É importante ser um profundo conhecedor da verdade. E é claro que ligado a isso está o tornar-se livre. No mundo que vivemos hoje, onde estamos tão preocupados, principalmente com a nossa aparência, em salvar a nossa pele, no sentido de salvar a nossa aparência, queremos estar bem com todo mundo, nós podemos nos transformar em pessoas profundamente escravas disso, escravas daquilo que os outros estão pensando sobre nós, e assim não conseguiremos nos tornar pessoas livres, no sentido de sermos pessoas coerentes, autênticas, sinceras. Como que isso dá trabalho? Como isso é desafiador? Conhecer a verdade para tornar-se um homem e uma mulher livre. Pedir ao Senhor que me liberte de tantas prisões, de tantas cadeias, de tantos pensamentos, sentimentos, comportamentos que me fazem escravo de situações, escravo até mesmo de pessoas, escravos de coisas do meu passado. Tudo isso pode me impedir hoje de ser uma pessoa mais autêntica e, portanto, mais livre. Então, são essas ideias que a palavra de Deus ilumina a nossa vida nesse momento de oração. Diante desses questionamentos que o Senhor faz à minha vida, agora passo ponto por ponto, considerando o que preciso examinar. Quero permanecer unido a Ele nesse momento de oração, sendo fiel à sua palavra. Diante de tudo isso que Ele me diz, eu quero renovar o meu desejo de permanecer na sua palavra. Confesso uma fé crescente que dá mostras, por meio das obras concretas, de que vou constituindo como um discípulo seu, mesmo diante das dificuldades que enfrento na minha própria vida. Me sinto nesse momento desafiado a renovar o meu desejo de ser discípulo dele. Experimento relações na minha vida que posso dizer que são relações verdadeiras, relações autênticas, como sinal evidente de uma experiência profunda e integradora de todo o meu ser. As relações que eu trato e travo com as pessoas, posso dizer que eu sou verdadeiro, que eu sou autêntico nessas relações? Ou será que eu sou falso? Será que eu sou dissimulado? Onde estão aí as minhas dissimulações e até onde minhas relações são de fato relações autênticas?
Sinto-me livre, primeiramente livre diante de mim mesmo, em tudo aquilo que eu tenho conseguido viver, confiando na infinita bondade e na misericórdia do Senhor. Até que ponto eu me considero uma pessoa livre? Deus é grande. Vou deixando calmamente que o Senhor mesmo me ajude a reconhecer e a ordenar o que se encontra nesse momento um tanto disperso em mim mesmo. Ele mesmo agora vai pacificando tudo num diálogo profundo e honesto comigo mesmo. É o próprio Senhor que vai me reconduzindo nesse momento à vida verdadeira. É o próprio Senhor que nesse momento de minha oração vai me libertando das minhas amarras, das minhas escravidões, de tudo aquilo que na minha vida nesse momento está confuso, está desordenado. E é o próprio Senhor nesse momento que vai me concedendo as suas forças, as suas energias, para que eu possa me emendar, para que eu possa me sentir cada vez mais amado e querido por Ele. Esse amor que me alcança de modo ilimitado. Quero refletir nesse momento da minha oração para tirar grande proveito de tudo aquilo que o Espírito coloca como moções na minha vida, no meu coração. Termino esse momento de oração agradecendo e registrando no meu caderno quais as moções, ou seja, quais as movimentações que o Espírito pôde realizar dentro do meu ser. Alegrias, contentamento, inspiração, desejo de segui-lo, desejo de andar para frente, tristeza, angústia, melancolia, realidades que ainda preciso melhorar e que a palavra de Deus me interpela. Tudo isso deve fazer parte desse momento da minha oração, com o coração cheio de alegria, com ânimo e generosidade, é que agradeço rezando a oração que o Senhor me ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica na paz.